Rapaz, agora sim, vamos junto, eu daqui, você daí, nós together. É sexta-feira, it's Friday. How do you do, Joyce? Como é que tá você, moça? Como é que tá você, meu diretor? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Lembrando que aqui, Joyce gosta do inglês, meu diretor também é do lado do inglês. Que coisa fantástica, todo mundo fazendo uso desse idioma. E se escute muito bem o que eu vou dizer. Você, aluno, aluna, você que está me ouvindo, me assistindo, até mesmo através da reprise, né, da aula, olha a dica que eu vou repassar para você. Na hora que você atingir estes objetivos primeiros, que é terminar o teu ensino médio, não é? Alguns têm um plano arrojado de terminar o ensino médio e adentrar no ensino superior. Vá atrás de um curso de conversação, para você ter pelo menos uma ideia, né? Um básico. Porque hoje o mercado de trabalho, ele pede muito esse conhecimento desse idioma. O mercado de trabalho é muito amplo, não é? E aqui eu tiro aqui, às vezes, pelo nosso estado. Nosso estado, às vezes, nós nos deparamos aí com coisas interessantíssimas, tipo, tem oferta de emprego, mas falta a mão de obra qualificada. Por isso que eu digo, tem cursos técnicos, não é? Tem a universidade aberta, tem as universidades através do Enem, tem agora o Instituto Federal com vestibular próprio, não é? Então você vai amplificando esses horizontes e já imaginando um projeto que você tem para a sua vida. Certo, senhores? Está dado aí o recadinho do coração, tá? Observe, entre na plataforma do canal Educação, entre aí no YouTube, pode colocar cursos técnicos, veja a oferta que temos, tá? Então, algumas disciplinas, inclusive o curso técnico de secretariado, está presente lá, inclusive o próprio inglês na qualidade de inglês instrumental. Então é uma dica muito bacana para você nessa manhã. Muito bom dia, André. Tudo bom? Como é que está Vossa Excelência aí de Belém do Pará, nos fazendo essa agradável companhia? Turmitia, o conteúdo, o objeto do conhecimento, né, tempos verbais, auxiliares, conectores, text and reading, é um objeto que nós utilizamos simplesmente o ano inteiro em todas as disciplinas, né? Em todas, no inglês, no espanhol, no português. Por quê? Porque você vai fazer um curso, uma prova, você já vai dizer, eu sei que eu vou enfrentar um texto. Outro detalhe, senhores, é que, seguindo o nosso plano de ensino, nós temos que passar por esse contexto de utilização dos tempos verbais, dos auxiliares, dos conectores, trazendo a sua essência de utilização e a sua importância na compreensão textual. Então, para você que vai fazer as nossas provas, a da terceira série, aquela última bateria de prova, né? E aí vem na sequência a questão da recuperação, prova final. Então, você vai estar se deparando com esses modelos aqui. Então, em especial, para você da terceira série, que vai estar fazendo prova nos próximos, nas próximas semanas, aquela última bateria de prova. Então, muita atenção nessas dicas finais, na revisão, nos modelos de questões que nós implementamos aqui para você, tá? Para outros que sempre falam comigo na internet, através do meu Instagram, que vão fazer vestibulares, dizem que gostam de acompanhar as nossas aulas por competências e habilidades que estão presentes nos vestibulares e concursos que eles irão fazer. Também continuamos com esse mesmo convite para você que nos acompanha, de onde quer que você esteja, com esse intuito. Certinho? Então vamos aqui, que o objetivo é identificar gênero.
O objetivo é verificar a intenção comunicativa. O objetivo é ter a ciência das construções e que sejam adequadas para cada situação. Então, os tempos verbais, as estruturas, elas deixam realmente este legado de entendimento na linha do tempo, né? Na timeline de acontecimento. Além disso, nós trabalhamos com as marcas coesivas, discursivas, caracterização, por um exemplo, do que chamamos de gênero textual e tipo textual. Quais são os mais usados? Né? Dentro da empregabilidade deste conteúdo gramatical, como é que ele reverbera nas competências e habilidades, levando-se em consideração os textos? Bacana? E essa parte da teoria à prática, nós fazemos a resolução de questões durante as aulas e do slide 40 ao 43, uma tarefinha aí para casa. Eu sempre deixo aqui para vocês algumas questões, 2 questões, 1 questão, 5 questões para vocês poderem treinar. E por falar nisso, nós vamos iniciar. Fica ligadinho, stay tuned, né? Porque nós vamos fazer a nossa correção da tarefa passada. Muito bem. Olha o que eu estava a terminar de falar. Nós temos aqui um texto. E o texto, ele já vai me trazendo uma série de informações, não é, visuais. Eu já sei que está se tratando aqui de uma importante marca, não é, de refrigerante, tá? Eu sei que temos uma palavra em evidência, everywhere, e que nós estudamos recentemente, que diz aí por toda parte, por todo lugar. Esse everywhere é por toda parte, por todo lugar. Seguindo aqueles ditames que nós temos o hábito de fazer, não é? Esse texto tem um caráter muito interessante, pois ele vai dizendo que tivemos aqui um desastre. Mas que tipo de desastre? Aí ele fala que a couple years ago, alguns anos atrás, não é? Olha a quantidade de palavras conhecidas, né? Ó, my friends and I. Olha a quantidade, ó. Fomos, né? Ó, fomos ver se a movie, um filme. Aonde? Olha a Falciane, vira. No cinema. Aonde? The mall. Aqui é a palavra utilizada para shopping. Você chama shopping mall ou somente mall, mas nunca só shopping. Porque shopping é o verbo fazer compra, não é? Pronto. Instead of, ao invés, né? Olha, também estudamos, ó, os conectores, tá? Veja que ele está fazendo uma incursão por alguma coisa que aconteceu quando ele foi num determinado período da sua vida com alguns amigos num shopping assistir um filme. Eles, né, ao invés de pagar esses preços exorbitantes, a palavra preços exorbitantes por pipoca e doces, nós decidimos ir, né, a este local, Target, para comprar algumas tranqueiras, algumas dessas iguarias proibidas. Ele disse que foi quando, né, a Coca-Cola tinha iniciado, né, aquele movimento de colocar o nome das pessoas on their bottles, nas suas garrafas. Meu amigo me disse que a minha amiga me disse que ela tinha visto, olha o tempo verbal aí, que ela tinha visto, aí é o passado perfeito, um bottle, uma garrafa, with my name, com o meu nome, lá na parte interna. Né? Então eu fui lá mais do que animado, tá?
E aí ela simplesmente pegou essa garrafa com o nome, porque ainda não tinha visto, tá? E após comprar, né, a bebida, bebida, abrir lá dentro desse lugar, desse ambiente onde vende esses produtos. E a Coca-Cola simplesmente, olha aí, exploded, né? Ela explodiu, indo Coca-Cola para everywhere, por toda parte, né? E aí você tem o restante de como essa Coca-Cola se expandiu e ele viu que as pessoas, né? Eu vi as pessoas passando ali pela bagunça e ele passou por esse momento vexatório. Imagine se eu tivesse, né, feito isso do lado de dentro do cinema. O que é que eu consigo visualizar? Né? O que é que eu consigo visualizar? Ele está contando uma historinha de um momento na vida dele, com os amigos dele, tá? Ah, professor, então eu tenho um texto que ele faz um relato. Muito bem. Então ele diz aí, ó, a partir do seu conjunto de características, esse gênero textual, ele pode ser classificado como, senhores? Aí você vai aqui, ó, esse gênero textual, ele pode ser letra A, né, caracterizado como um relato. Nós temos uma narrativa, né, onde ele demonstra o lugar que aconteceu, quando aconteceu, o que aconteceu, né, com quem aconteceu e o desfecho desse acontecimento. Tá? Um texto muito bom de ser trabalhado, e aí ele traz uma outra visão de trabalho. Ele começa dizendo, na questão número 2, da tarefa que ficou para casa, que as palavras cognatas, são todas e quaisquer palavras que têm uma semelhança na língua estrangeira com a língua portuguesa, na escrita e também no significado. Não se encaixa nessa definição. Que palavra não é tida como, não é, cognata? Ou seja, ele quer uma palavra que não seja transparente. Ele vai falar então de uma palavra deceptiva, de uma palavra falciane, né? Então está falando de uma falso cognata. Sendo assim, você vai perceber desastre, ridículo, decidiu, explodiu. Mas a letra E faz com que você pense numa palavra chamada de teatro, tá? Teatro. Mas aí não tem nada a ver com teatro. Ele está falando aí de uma sala de cinema. Certinho, ilustríssimos. Portanto, a nossa resposta seria a letra E. Today is a good day. Hoje é um bom dia. Sempre vai ser, né? Então, hoje nós vamos rever alguns itens, tempos verbais, e eu começo rememorando o presente simples. Quando se trabalha com presente simples, a intenção é falar de um factoide, um fato, de uma verdade universal, não é? De algo habitual, o nosso dia a dia. Se todas as vezes que você implementar o reconhecimento desses itens dentro de um texto, o contexto em que o autor ou o personagem quer que você tenha a ciência de que aquilo é um fato, uma verdade universal, algo para aquele momento. Não é que se esteja desenvolvendo, mas apenas um factoide. Na língua inglesa, pay attention, prestem atenção. Para termos essa mesma sensação, a inexistência da desinência faz com que você reconheça estruturas. E a estrutura muito utilizada para presente e para o passado
Na forma afirmativa, é esta. Você vai ter, né, um sujeito, depois você tem um verbo chamado de verbo principal, e é importante que ele se diga que ele está na base. Depois você tem o complemento, que nesse complemento vem aí vários itens. Chamamos aí, inclusive, o objeto, não é? Muito utilizado quando nós estamos estudando as voices of the verbs, que são as vozes reflexiva, passiva e ativa. Então, quando você vai fazer o estudo, não é, das vozes verbais, normalmente te dá uma ativa e vai pedir uma passiva. Não é isso? Pessoal da segunda série, pessoal que vai fazer as últimas provas, eles estão vendo isso. Já a galerinha da terceira série, ele já fez esse conteúdo, né? Esse objeto de trabalho, e ele vai perceber isso diluído nas competências e habilidades voltadas para texto, não é assim? Ou revendo as estruturas mais utilizadas. Tudo bom, Natália? Muito bom dia, Natália Monique. Então, a primeira historinha que você tem que colocar aí no seu caderno é essa. Então, quando você vai pegar, né? Quando você vai pegar a forma afirmativa, você vai se deparar com esse item aí, não é? Quer ver outro momento que você utiliza muito esse conteúdo? É no reconhecimento de uma tag, né, que é uma perguntinha feita no final de uma sentença que ela tem como um único objetivo esclarecer uma dúvida. Então, aquela perguntazinha quando vem no final de uma sentença, né? Olha aí, outro conteúdo, outro objeto de conhecimento que já foi trabalhado aqui na terceira série, não é? Já está nessa reta final, mas que está a pleno vapor de funcionamento lá na segunda série. Então, você vai puxando esses itens a serem revisados aqui, ó, tá? E aí o Gabriel está dizendo, professor, eles estão vendo isso mesmo. Perfeito. Então, olha, por isso que ele vai dizer que na forma afirmativa você tem sujeito, não é? Depois você vai ter a presença, se tivermos falando da negativa e da interrogativa, você vai ter o auxiliar, do, né? Tudo bem? E esse do, ele só é funcional para I, you, we, you, they. Ele só é funcional quando você tiver a forma negativa e interrogativa. Então, você vai fazer o uso do verbo auxiliar, do, tá? A forma negativa, do not ou don't, que é a formazinha chamada de contraída. Tá? Quando você fala verbo base, você vai ter um verbo no infinitivo sem o to. Mas isso só funciona aonde? Presente simples, forma negativa e interrogativa. Alright? Certinho? Professor, e se for, por um exemplo, terceira pessoa do singular? Bom, na terceira pessoa do singular, se você for usar a negativa ou a interrogativa, você vai se deparar também com um verbo auxiliar, tá? Esse verbo auxiliar, ele é chamado de does. Você já consegue observar que ele já traz consigo, já traz com ele mesmo ali a sua flexão. Por conta disso, o verbo no infinitivo sem o to, óbvio, e também perde a flexão. Flexão essa que pode ser com S, IES ou ES, que os brasileiros gostam de dizer que é o plural. E aqui nós não temos esse flexion, não vai flexionar para plural, porque nós não temos desinência, tá bom? Professor, então aqui o does not
does not e o doesn't. Ele é utilizado para a negativa. Perfeito. Então, quando é que isso vai aparecer? A partir de uma negativa. Quais são os auxiliares? Do ou o does. Por que que eu tenho do ou o does? Porque você precisa desses auxiliares no presente simples para negar ou interrogar. E nós estamos falando formalmente. Pronto, certo? Qual seria o outro tempo que segue a mesma linha de ideia? O passado simples. O passado simples, ele já tem como missão indicar, né, que uma ação ela iniciou e ela terminou completamente no passado. Aí você diz assim, professor, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. E eu vou já dizer por quê. Porque o presente perfeito, o present perfect, ele também é um tempo verbal que vai me indicar uma espécie de passado. Só nesse presente perfeito, apesar de levar o nome de present, de presente, ele é um passado indeterminado. Ou seja, ele ainda tem resquícios de acontecimento no presente. Ele ainda tem importância no presente. Muito embora ele seja traduzido como se fosse o passado, igual esse que está aí na tela de vocês. Tá? Aí na telinha para vocês verem. Então, o sujeito, ele pode ser qualquer um. Tá? Verbo vai direto para a sua forma de passado, que pode ser regular, quando é terminada em ED, ou irregular. Qual é a parte boa? Que modelo Enem, ele vem dentro de um texto e ele vem com as suas locuções, caso você não reconheça, por um exemplo, se o verbo está no passado irregular, pela estruturação, pelos advérbios de tempo, você tem como perceber qual é a espécie de passado que ali está sendo trabalhado. Aí você vai dizer que é uma ação que acabou, ou, se for o presente perfeito, uma ação que ainda perdura, não é? Ou tem os seus reflexos, ou a sua importância para o presente. Sendo assim, na forma negativa e interrogativa do passado, você pode utilizar também o auxiliar. Esse auxiliar, ele é um auxiliar único, ele é o auxiliar did. Esse did, ele vai forçar o verbo a voltar para a sua forma de infinitivo presente sem o to. Então você tem did not ou a sua forma contraída. Então, quando você observa isso dentro de um texto, o autor quer que você tenha a exata certeza de que essa ação meramente ilustrativa de um tempo passado, que ela não mais tem importância, pois ela já começou e também já terminou sem vínculo nenhum com o presente. Como é que seria, então, uma questão, né, que vai aí na tua prova? Então, vamos lá. Eu posso pegar uma imagem, pode pegar um gênero textual, deixar um espaço e perguntar justamente pela resposta correta, levando-se em consideração o tempo e pedindo que você reconheça, através da estrutura da sentença, se ela é uma afirmativa, se ela é uma negativa, se ela é uma interrogativa e assim sucessivamente. Eu costumo dizer que esse aqui é um tipo de questão que quando vai aí para a tua prova, aí na tua cidade, ela é aquela questão para te dar segurança, para te dar aconchego da nota, não é? Tá bom? Então temos várias maneiras de trabalhar. Esse é o modo clássico, é o modo de calcificação do conteúdo. Então você vai pegar o verbo, vai perceber que aqui é uma afirmativa, vai colocar o verbo aqui e não pode esquecer que se eu colocar somente assim fica um erro, pois terceira pessoa do singular, presente simples,
forma afirmativa, o verbo recebe uma flexão. Ele vai ficar assim, ó. He goes to the college tonight, indicando aí uma ação premeditada para futuro. Ele vai para a faculdade hoje à noite. Professor, como é que ficou esse S? Obs, vamos lá? Ele diz que quando você tem um verbo e esse verbo ele termina em S, SS, SH, CH, X, Z, O. Vamos lá, ele acrescenta ES. Colocou aí? Só relembrando, né? Numa prova nossa, nós vamos perguntar isso. Mas é só para você observar que aqui não é o plural. Tá bom? Tudo bom, Adriana? Muito bom dia. A unidade escolar professor Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho. Bom, na letra B, a dificuldade fica por conta de termos que lembrar que Dora quer dizer filha. Né? Então, my Dora, my filha. E o outro entrave é percebermos que o have, ele tem uma forma dele própria. Então, a minha filha, né, ela has English classes on Fridays every week. Então, a minha filha, ela tem aulas de inglês toda sexta-feira, né? Todas as sextas, né? Em todas as semanas, tá bom? Olha aí, a dificuldade seria essa. Pietra, nós já sabemos que é ela. Vou pegar o verbo trabalhar, que é o work, também é o verbo funcionar, né? De uma forma direta, tá? E vou acrescentar o seu regramento, que é o acréscimo de S, para dizer que ela works, trabalha no escritório do Paul. Eles, they, bread every morning. Então, eu vou dizer que eles comem pão toda manhã. Por que que o verbo não recebe absolutamente nada? Porque é a terceira pessoa, mas é uma terceira pessoa do plural. They eat bread every morning. The bus, busão, né, sai às 9 horas in the city. Eu tenho que tomar cuidado, pois ele tem um horário, né? Naquele horário, olha lá, um fato, um acontecimento, tá? Eu estou usando o presente para justamente fazer estes relatos. E agora, um outro modelo é justamente este. Ele te dá uma imagem, um gênero textual qualquer, e ele vai perguntar, né, qual tempo verbal está presente na imagem, ou qual foi a intenção comunicativa. Né? Qual foi a intenção comunicativa? Aí você observa que nós temos a presença imediata de uma forma negativa. E aqui você consegue ver a negatividade fazendo uso, né, fazendo uso aí do don't. Então, se você disse que é presente simples, né, você está cobertado de razão. You don't know me, né, para você não me conhece. Deixa eu colocar aqui a tradução, né? You don't know me, né, ó. You don't know me. Você não me conhece. Não sabe de nada, inocente. Você não me conhece. You don't know me. You don't know me. Você não me conhece. Não é isso? O Gabriel gostou ali, kkk. Muito bem. E professor, e como é que o senhor conheceu isso aí? Através do don't, né? Através do don't. Professor, se eu quisesse dizer assim que você me conhece, aí você iria dizer assim, ó. You know me. Você me conhece. Você me conhece. Ó, você me conhece.
You don't know me, você não me conhece. You know me, né? Você me conhece. Certinho? Olha aí como é simples. Ah, professor, eu quero dizer assim que nós conhecemos você. Então, we know you. Nós conhecemos você. Tá bom? Porque é o verbo to know, ele é o verbozinho conhecer, saber. Certinho? E professor, mas começa com um K, mas essa letra K você não pronuncia. Know me. Muito bem. Let's go. Vamos lá. Let's press 2. Do you speak English? Quando nós estamos começando a estudar o curso de Free Conversation, né, você aprende algumas frases já montadas. E aí você vai treinando isso no teu day by day, no seu dia a dia. Aí você fala, do you speak English? Você fala inglês? Do you speak in English? Do you speak English? Yes, I do. Ou no, I don't. Né? Aí você fazendo a short answer, respostazinha curtinha, né? E sim, eu falo ou não, não falo. Yes, I do ou no, I don't. Né? Nesse caso, André, como ele fez uma interrogativa formal, você vai responder yes, I do ou no, I don't. Tá? Então, qual foi a intenção do autor com o emprego da estrutura verbal na sentença? Então, nós temos de indicação de um fato, uma indicação de uma ação no presente simples. Né? Você vai usar tão somente para fazer relação com um factoide daquele momento. Então, do you speak English? Você fala inglês, né? Você fala inglês. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês. E se eu quisesse dizer assim, ó, ela fala inglês? Ela fala inglês? Ela fala inglês? Se eu quisesse colocar uma sentença assim, que hoje é um tipo de questão que cai muito, eles pedem, né, solicitam sempre para nós. Eles vão nos dar umas frases completamente na língua portuguesa e vai perguntar qual sentença apresenta, né, a melhor versão, ou então o melhor significado para a frase em destaque. E eu vou dizer assim, ó, does. Por que does? Porque antes da terceira pessoa do singular, eu vou empregar esse does. Na negativa, na interrogativa e também no presente simples. Does she speak English? Né? Ela fala inglês? Ela fala inglês? Does she speak English? Aí um aluno outro dia disse assim para mim, professor, eu estava assistindo uma série, ou era um filme, não me recordo agora muito bem. Aí ele diz assim, eu vi a pessoa dizer só uma frase assim direta, you know? E, professor, mas isso está incorreto. Eu digo, olha, lá eles estão conversando informalmente, eles têm os mesmos níveis, né, de proximidade do idioma como nós temos na língua portuguesa. Nós temos vícios, nós temos barbarismos, nós temos construções, nós temos adaptações, não é? Nós adotamos vocábulos de outros idiomas, tá? E aportuguesamos muito disso, né? Mesmo, às vezes, de uma forma não tão correta. Nós somos donos disso, de pegar um vocábulo estrangeiro, né, e estranhamente empregarmos para aquilo que nós temos o hábito de ver. Inclusive, na próxima aula, eu vou começar a colocar umas curiosidades para a gente fazer a partezinha também do text and reading, tá? Da parte de leitura. Muito bem. Vamos agora. I know what you did last summer.
I know what you did last summer. Né? Olha só, I know. A estrutura verbal usada na segunda parte do texto, ele está aonde? Então, a segunda parte do texto é aqui, ó. You did last summer. Professor, eu não sei o que é isso aí, mas só por essa palavrinha aqui, você já iria desconfiar, né? Porque ele quer dizer aí, ó, verão, que é summer, passado, verão, passado. Né? Então, essa palavrinha last quer dizer isso, ó, passado. Ela já te leva para o passado, que vai estar aí logo na letra B, que foi o que o Gabriel colocou ali para nós, né? Ele é dizer assim, ó, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que inclusive é um filme, né? É um filme. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que inclusive é um filme. Também gosto de trabalhar muito com fragmentos de filmes, de séries, de minisséries, né? Quotations, né? Que são as citações, são também muito bons de você ler e também de ganhar vocabulário. Então, para quem colocou aí como resposta a letra B de bolacha, acertou tranquilamente, né? Acertou tranquilamente, letra B de bolacha. Aí nós temos alguns tempos bem emblemáticos. O present perfect, o past perfect. Então, procurem sempre revisar esses dois, tá? Letra C e letra D também são outros tempos verbais que gostam muito de aparecer, de estarem presentes no dia a dia de quem vai trabalhar com esse idioma. Outro, né? Fragmentos de canções, tá? Capa de obras as mais variadas possíveis. Aí ele pode estar trabalhando com um fragmento da canção. Aí você vai ser convidado a reconhecer um produto cultural específico. Nos moldes de hoje, o Enem cobra isso com uma visão de habilidade número 8. Não foi o caso aqui, porque ele está cobrando tão somente o reconhecimento de uma estrutura, tá? Professor, eu vou marcar letra A, tá bom? Aí eu vou dizer para você assim, calma, keep calm, né? Mantenha a calma, take it easy, fica tranquilo aí. Por que eu não poderia marcar a letra A? Por quê? Se você observar, nós temos aqui, primeiro item, o verbo ver. Você consegue visualizar o verbo ver? Né? Ao see, não. Professor, ele está num passado? Não, porque passado ficaria assim, ó, só. Tá bom? Você consegue ver ele assim, ó. Muito bem. Isso aqui é o particípio passado. E nós já vimos que o particípio passado, ele é usado lá naqueles tempos verbais chamados de compostos, né? O presente perfeito, o passado perfeito, certinho? Não pode ser futuro perfeito, porque para ser futuro teria que ter o modal will. Então, vou eliminar a letra E. Tá? Então, eu vou ter aqui a presença do nosso verbo ver. Não confunda o viu com outro verbo, né? Você tem o verbo, a título de curiosidade, coloca aí obs. Obrigado, Senhor. Você também tem o verbo to saw. Olha aí. Só que esse verbo, inclusive, é capa daqueles Jogos Vorazes. O título original é esse aqui, ó. Estripar.
não é? Dilacerar, apartar. Por isso que o filme é tão sanguinário, né? Então é meio que feinho. Então pesquisa lá, né? Naqueles Jogos Vorazes, não, como é o nome? É o nome do... Eu creio que é esse o título da língua portuguesa. Eu vou colocar na próxima aula para eu lembrar aqui com vocês, tá? Mas é um filme, não é muito do meu estilo. É muito sangue pro meu gosto. Enfim, procure aí na internet que você vai observar esse verbo aqui. Ele é um filme, é o nome de um filme. E faz jus, né, o nome do filme. Ele coloca, por exemplo, uma chave dentro da barriga da pessoa e diz: olha, você tem X tempo para abrir a sua barriga e tirar a chave, caso contrário, você vai morrer. Jogos Mortais. Muitíssimo obrigado, Joyce. É um filme que me deixa agoniado. Tá? Então, gente, é outra dica para você que quer aprimorar vocabulário, né? Ó, jogos eletrônicos são excelentes. Né? O meu diretor aqui é fanzaço de jogos eletrônicos, né? Ele sabe melhor do que eu que você amplifica muito o seu vocabulário. Eu tenho vários alunos que nunca foram numa escola de idioma e aprenderam com séries, com músicas, jogos, né? E jogam em rede, tá? São autodidatas e aprendem, né, numa facilidade muito bacana. Por quê? Eles escolheram o jeitinho que eles querem aprender e, obviamente, quando algo é agradável para você, você entra nessa linha de facilidade. Professor, me ajudaria aqui nos meus estudos? Com certeza, porque você fica com um vocabulário muito afinado. Agora, na parte de instrumentalização, aí tem que partir para o treino técnico, né, que é o que é exigido nos vestibulares, né? A técnica, o reconhecimento, através de competências e habilidades. Aí não, tem que estar na sala de aula, né? Tem que estar lá treinando todo santo dia, e o treino, ele é assim, tá? Então, olha, have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Né? Você já alguma vez viu a chuva? Então, eu já sei que essas estruturas aqui destacadas, aqui é o auxiliar, verbo no particípio. Esse aqui é um advérbio muito comum nesse tempo. Esse tempo, por sua vez, chamado aí de presente perfeito. Então, coloca como é que é feito o presente perfeito. Você vai ter auxiliares, que pode ser esse ou esse aqui, has. Esse aí é para a terceira pessoa do singular. E o verbo no PPP, ou seja, verbo principal no particípio passado. Você já viu a chuva? Ah, eu vi, estou com vontade de ver novamente. Hã? Olha lá. I have taken a moment here to rest. Olha só. Muito bacana. Observe que ele diz assim: na quote, a primeira parte fica em evidência a estrutura usada. Tá? Na quote, a primeira partezinha deixa em evidência uma estrutura. Então, vamos lá para a estrutura. Nós temos aqui o sujeito, nós temos aqui o auxiliar, nós temos aqui o VPPP. O que é isso? Verbo principal no particípio passado. Olha aí outra forma de você ganhar muito vocabulário, traduzindo citações. Né? Muitas dessas citações a gente utiliza no nosso dia a dia, só não faz associar, certo? Então, gente, ele é utilizado para expressar ações, né, que tiveram o seu início num passado. Esse passado é chamado de passado indeterminado, mas que ainda tem relevância, que ainda é importante, tá? Por assim dizer, você vai ter a resposta aqui, ó. Ele é utilizado
para expressar ações que ocorreram e têm seus reflexos no presente. Professor, será que pode ser a minha letra B de bola? Vamos dar uma olhadinha. É utilizado para expressar somente hábitos que aconteceram no passado e não irão mais acontecer. A letra A, ela é simple past. Não faz aí a linha de trabalho. Tá? Na letra C, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado. Também é passado simples, né? Ó, também é o passado simples. É utilizado para... Todos são passados simples, né? Agora diz assim, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e com vínculo no presente. Olha só. Ações e hábitos no passado e com vínculo no presente. É utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceriam. Aqui é o condicional. Então, nós temos aqui letras que não podem ser. Nós temos aqui a letra C, ela não pode ser. A letra A também não, porque fala de passado as duas e é simples. Tá? A letra B, ela teria tudo para permanecer, porque fala de seus reflexos no presente. E a letra D é utilizada para expressar hábitos ou ações, não, hábitos e ações que aconteceram, tá, no passado e tem o seu vínculo no presente. Bacana? A letra E também ficaria fora. A mais aí acertada, né, assertiva, é essa que fala que não tem mais possibilidade de se olhar para o passado, mas sim vendo algo que foi iniciado num passado indeterminado e que tem o seu vínculo no presente. A mais correta seria essa letra B de bolacha, meu ilustre. Gabriel matou a charada na hora. Let's spread 6. A estrutura verbal usada na image. He loves me. He loves me, né? He loves me. He loves me. He loves me not. Ele me ama, ele não me ama. É aquela brincadeirinha, né? Ele me ama, ele não me ama. Tá bom? Quando você pega esse verbo e já acrescenta essa flexão, ele já está tranquilamente dizendo para você a presença do tempo presente simples, turma. Presente simples, ó. Com certeza já está no presente simples. O verbo, inclusive, está flexionado na terceira pessoa do singular, forma afirmativa, né? Ele me ama. Ele me ama. E aqui embaixo tem ele não me ama. Olha o nota aí, ó. É a mesma brincadeirinha. Normalmente eles pegam uma florzinha, né, e ficam arrancando as pétalas, né? Tem até um meme, né? Pare com isso, me deixe viver. A florzinha falando. Bom, outro modelo, gente, é o famoso e parceiro verbo to be. O to be, ele nos apresenta, nos é apresentado desde quando nós somos tiquititos e tiquititas, desde quando somos bem kids, young, né? Passa a life todinha estudando isso e você não learn, você não aprende. Tem muito público que today diz assim, professor, eu não know about o verbo to be. Eu não sei o que é verbo to be, professor, eu não sei utilizar. Não é incrível isso? E ele é um verbo tão da paz. Ó, ele é tranquilão. Como é que seria o verbo to be no presente? É tranquilo demais. É o am, is e o or. Como é que é o verbo to be no passado? É o was e o were. Porque ele é irregular, bichinho. Olha aí, bichinho. Ele é verbo auxiliar, ele faz negativa com ele mesmo, ele nega com ele mesmo, né? Ele interroga com ele mesmo. Ele é gente boníssima.
É. Bom? E, professor, e ele só tem isso aqui? Só. Porque a partir do futuro, eu vou ter que usar, por exemplo, um auxiliar. Will be. Por quê, hein, professor? Como é que é o futuro? Não é o uso de um modal, will, mais um segundo verbo na base? Pois então, o verbo lá fica inalterado, tranquilão. Will be, será, ficará, estará, né? I will be here. Eu ficarei aqui. Eu estarei aqui. Certo? A Joyce will be here. A Joyce vai ficar aqui. Percebeu? Porque para fazer essa conectividade com o futuro, eu preciso desse auxiliar. Agora, ele pede que você use o passado. Então, você só vai usar isso aqui, ó. Tá bom? Tá dizendo aí, ó. I tired. Olha aqui o ontem, yesterday. And I'm tired again today. Eu estava cansado ontem e estou cansado hoje de novo. My wife, que é a minha esposa, ó, wife quer dizer esposa, né? My wife was happy, né? Minha esposa e eu fomos felizes por 20 anos. Vixe, acabou. Né? We were sad to leave the place. Ficamos tristes ao deixar o lugar. They were busy at work. Eles estavam ocupados no trabalho. Então, você tem essas respostas aí, senhores. Was, letra A. Was, letra A. Letra B e letra B. Certo? Letra A e letra B. Professor, tem certeza que aqui é a letra A? Isso aqui não era só para ver se vocês estavam prestando atenção, não. Fui fazer a tradução aqui, eu percebi. Vamos lá. A minha esposa e eu. Rapaz, por isso que eu ainda disse assim, ixi, acabaram. A minha esposa e eu somos nós. Ah, professor, então vai ser esse aqui. Perfeito, colocando aí de azulzinho. Nós fomos felizes por 20 anos. Significa dizer que alguma coisa está acontecendo. É passado. Ah, eu vi ali, viu, grande Gabriel. Gabriel já está se manifestando assim. Hoje, professor. Perfeito. My wife e eu. A minha esposa e eu. My wife and I, né? Minha esposa e eu. Agora sim, vai ficar was, were. Muito bem. Bom, outras estruturas que acontecem muito, ele vai te dar um fragmento de um texto, uma imagem, né? Uma imagem, e vai perguntar pela estrutura, pelo tempo verbal, pela tradução. Tem pronome? Nós temos pronome sim. Nós temos o pronome she, que é um pronome sujeito, e nós temos o pronome you, que é um pronome objeto, né? É por isso que você vai poder traduzir o seguinte: Does she like you? Ela gosta de você? Ela gosta de você? Does she like you? Lembrando que o verbo like é esse gostar de, ó. É daí, ó. Ele é o verbo gostar de. Does she like you? Ela gosta de você? Ela curte você, né? Ela gosta de você? Ela curte você? Então, ela gosta de você, ou ela gosta de vocês, porque esse you também poderia ser colocado assim. Mas para lá, ela gosta de vocês? Vocês sabem me dizer? Hã? You pode ser você ou vocês. Does she like you? Bom, pela presença
estrutural, eu sei que a estrutura aí é uma interrogativa. E a forma interrogativa, ela vai ficar assim, ó, o auxiliar, que é o does, presente, mais o sujeito, que é o she, mais o verbo principal, que é o like, mais o complemento da sentença, que nesse caso aí é o you, e interroga. Devido à presença do does, isso somente acontece nas formas negativas ou interrogativas do famoso simple present. Então, lá na tua prova, quando eu colocar uma imagem, um fragmento, ele vai fazer esse questionamento, né? Para justamente saber se você tem o reconhecimento pleno das estruturas, para que serve, caracterização de cada uma delas e qual é, não é, a relação que ela consegue manter com relação à nossa língua portuguesa. Tipo, como eu posso correlacionar esse acontecimento? Ah, ele é um acontecimento, não é, de um fato, ele é um factoide. Ele é algo do presente, ele é uma verdade universal e ele também pode ser utilizado para falar de uma ação futura com um horário certo, com um horário programado. Por um exemplo, daqui a pouco vocês terão um intervalo, que chamamos aí de horáriozinho de recreio, né? Pois esse intervalo não é um horário programado de todo santo dia, pois você utiliza justamente isso para o presente simples. Por exemplo, Gabriel André, se ele tiver faculdade mais tarde, ele vai falar que vai para a faculdade, então go to the college, né? Today. Eu vou para a faculdade hoje, porque o presente simples também é usado para isso. O meu muito thank you very much. Eu te espero na next Friday com esse smile, tá? E estejamos todos nós tranquilamente. Thank you.